Oi, tudo bem? É, eu não sei como é que foi o seu dia hoje, mas hoje fez, pelo menos para mim, estava bastante quente. Eu sinto bastante calor. Deixa eu tentar ajeitar um pouquinho aqui. Os meus vídeos nunca têm pretensão assim, de ser aquele baita vídeo, mas eu queria que tu ficasse um pouquinho comigo aqui, que eu quero conversar um pouquinho com você hoje. Então, como eu estava dizendo assim, hoje o dia foi bem quente. A câmera tá ali, né? Foi bem quente e isso me levou a alguns pensamentos, né? A respeito da nossa caminhada, da nossa vida, né? Do dia a dia da nossa vida. E a palavra de Deus, ela nos mostra várias situações, várias coisas e nos ensina a viver vários momentos das nossas vidas. Não vários momentos, mas todos os momentos das nossas vidas pode ser pautado pela palavra de Deus. E uma coisa que a palavra sempre ensina o ser humano a lidar são com as dificuldades do dia a dia, são com os problemas, são com aquilo que às vezes nós chamamos de deserto, né? Por isso que eu falei a respeito de um dia quente, porque um dia quente, o que mais a pessoa quer é ter um momento de sombra, de água fresca, de se refrescar, tomar um belo de um banho, de poder descansar, né? Ela precisa de água na sua vida. Isso me lembrou de um texto da palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 21. Eu não vou ler ele todo aqui porque é muito extenso, mas eu quero pontuar aqui algumas coisas a respeito, né? Ali tem uma questão familiar, né, que Abraão está passando, porque Abraão ele tinha a promessa de ser pai de uma grande nação e fez algumas coisas que não devia, se atravessou nos projetos ali e tal, e ele acabou tendo um filho com uma escrava, o filho chamado Ismael. E o filho da promessa, depois então era o filho Isaac. E chegou um momento de contenda ali que ele precisou mandar Agar embora junto com Isaac. E ele ficou com seu coração apertado, até porque ele é pai. E ele não queria fazer isso com seu filho, mas Deus fala com Abraão e diz assim para Abraão: Abraão, fica tranquilo porque eu vou cuidar dele. Eu vou fazer dele um homem forte, eu vou fazer dele também uma grande nação. Pode atender a tua esposa, pode despedir eles para o deserto. Então a palavra diz que Abraão ele pega um punhado de pão, um pouco de água e entrega então para Agar e para a criança, e eles saem, o texto diz, saem errante pelo deserto. E o deserto, um grande problema que a gente vê no deserto é a escassez de água, a escassez de recursos, né? No deserto as pessoas ficam errantes, ficam andando para lá e para cá, e isso aconteceu com Agar. Ficou andando em todo aquele deserto, sem saída, sem saber o que fazer. E no versículo 15, algo muito interessante, porque no versículo 15 de Gênesis 21, a palavra de Deus declara que a água acabou. Eu acho tão interessante porque no texto não diz quando o pão acaba ou se acabou e tal, mas diz que acaba a água. Porque a água ela é algo essencial no momento de seca, no momento de deserto. A água ela facilita muito a vida das pessoas. Então a palavra mostra que acaba a água. E Agar ela entra em desespero total quando acaba essa água, e a palavra continua dizendo que ela deixa Ismael em um determinado lugar, a gente já vai falar a respeito disso, e ela se distancia à distância de um tiro para chorar, né? Possivelmente assim, com dor no seu coração, dizendo: não tenho mais nada para fazer, não tenho mais água, não tenho de onde tirar recurso, o menino vai morrer e eu também, vai morrer nesse deserto. O que mostra isso para a gente? Mostra que muitas vezes nós passamos situações nas nossas vidas que é semelhante a um deserto. São situações que nos cercam, são situações que vêm à nossa porta,
que nós olhamos para o lado e a gente não sabe o que fazer. Nós parecemos uma pessoa errante no deserto, caminhando sem direção, sem saber de resultado, sem saber do que fazer, sem ter o discernimento correto das coisas, mas esquecendo algo principal, esquecendo que Deus está conosco, que Jesus está conosco. Lembra que o Senhor falou para Abraão, olha, eu estou com ele, eu vou abençoar ele. Então nós precisamos entender que o Senhor ele está conosco em todo o tempo, mesmo nos momentos difíceis. Qual é o momento difícil que você está passando agora? Jesus está aí com você. Ah, mas eu não consigo encontrar a solução, parece que está tudo árido, um deserto. Né? Mas Jesus está com você. O que nós precisamos prestar atenção é o que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Perceba, se você olhar o texto de Gênesis 21, né? Estuda lá, Agar, ela pega o seu filho Ismael e deixa debaixo de um arbusto e se distancia. E eu fico pensando, um arbusto no deserto, né? Algumas traduções da Bíblia diz, né, árvores verdes, arbustos verdes. Isso no deserto, isso está mostrando que naquela região existe água. E se o problema do deserto é água, então eles estavam próximos de algum lugar que houvesse água. Talvez, possivelmente, né, Ismael estava batendo os pés na água e não estava percebendo. Não percebendo por quê? Porque quando a gente enfrenta uma situação de calamidade nas nossas vidas, mesmo que a resposta esteja diante de nós, parece que nós não conseguimos enxergar as respostas que o Senhor está nos dando. É tão interessante que isso, porque Agar deixa o menino ali e se distancia para chorar, e ela começa a se lamentar diante do Senhor, e a palavra diz que Deus manda um anjo para falar com ela. Esse anjo abre os olhos de Agar, e Agar percebe então que diante deles havia um manancial de águas. E tendo um manancial de água se resolve tudo. Eles podiam se refrescar, podiam tomar água, podiam plantar e colher do fruto da terra. Mas o desespero era tão grande que não conseguia perceber isso. E o mais interessante ainda é que no final do capítulo 21, quando se fala de Ismael, a palavra de Deus diz que Ismael nunca saiu do deserto. Ele se tornou flecheiro no deserto, ele se casou no deserto, ele constituiu família no deserto, ele constituiu uma grande nação no meio do deserto. Inclusive, os árabes são descendentes de Ismael, uma grande nação que se constituiu no meio do deserto. Então o problema não era o deserto. Querido, é o seguinte, deixa eu falar algo para você. Eu sei, o ideal de Deus para as nossas vidas não é viver no deserto. O deserto não é para nós. Não é para que a gente passe dificuldade a vida toda. O que Deus tem planejado para você e para mim é o Éden, é um jardim perfeito. Mas mesmo que nós venhamos atravessar um momento de deserto, a promessa de Deus para nós é que lá no deserto o Senhor vai nos abençoar. No deserto o Senhor já proveu, já deu toda a provisão para nós. O que nós não podemos é acontecer como aconteceu com Agar, entrar em total desespero e não perceber que o Senhor está nos abençoando, mesmo no meio das dificuldades que nós passamos. Mesmo no meio, de quando nós olhamos para os lados, parece que não tem mais ninguém perto de nós, que todos nos abandonaram, que não existe mais solução, sempre haverá solução se as nossas vidas estiverem em Jesus Cristo. Tem um texto da palavra de Deus, e esse sim eu quero compartilhar com você, que está em Isaías, no capítulo 58, versículo 11, que diz assim: o Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Por mais que o momento que você esteja passando seja momento de deserto, o Senhor Jesus, Ele faz de você, Ele faz da sua vida um jardim regado, um manancial de água que nunca falta, porque a água que nunca falta nas nossas vidas é a presença de Jesus, porque Ele é a fonte da água viva, Ele é
a própria água viva em nós. O importante, pensa nisso, o importante não é o deserto que nós atravessamos. O importante se nós temos para nós água. O importante não é o deserto que você atravessa. O importante é se Jesus está lá com você nesse deserto, porque Ele é a sua provisão, Ele é o seu refrigério, Ele é a sua água. E Jesus, Ele te faz um jardim regado, mesmo que seja no deserto. O Senhor, Ele vai te abençoar, em o nome de Jesus.